Então, a solução para o aumento, o dobro do L, ficou em 10 megaohms a impedância vista de saturação aqui. Isso mostra a característica e o efeito do aumento na largura do transistor e aumento do comprimento, do L dele. Eu vou deixar aqui, então, como tarefa complementar, para quem quiser terminar essa atividade aqui, é construir o circuito conforme aquele inversor que nós vimos lá na atividade anterior, no microwind aqui. Construir o mesmo circuito que era inversor nele, que é um transistor NMOS aqui e um PMOS aqui, só que não pode ser com as mesmas dimensões aqui, porque o microwind tem, se a gente observar aqui, a lista de dispositivos, o W e o L são menores do que os nossos modelos lá suportam, então vamos construir ele com uma escala de 4 vezes maior, tendo tanto W quanto L 4 vezes maior do que os que estão construídos aqui nesse layout. Então eu vou fechar meu microwind e só vou anotar os valores aqui. Então, se construir aqui os transistores com aqueles tamanhos ali, eu vou ter que clicar aqui no botão direito, alterar o W para o W que eu quero, o L para o L que eu quero. O PMOS também, botar o W que eu quero e o L que eu quero aqui. E construir na forma do inversor. Porque o PMOS, no caso, vai ser ligado na alimentação positiva e o NMOS na alimentação negativa. Eu vou ligar os drenos deles juntos, os gates deles juntos. Eu estou construindo aqui na forma do inversor, então eu já vou salvar desde agora com um nome diferente. Eu vou salvar como inversor. Então aqui eu estou construindo um inversor com um PMOS que vai ligar da alimentação positiva e um NMOS na alimentação negativa. E eu já vou excluindo essa parte do circuito aqui que não nos interessa mais tanto. Para conseguir ver as características de comportamento do inversor, o que me importa agora não é mais variar a tensão de alimentação, mas variar a tensão aplicada na entrada do inversor e observar quando a saída dele vai comutar de estado, de ligado para desligado. Então eu vou excluir parte desse circuito e vou mudar para que agora essa variação de tensão gerada por essa fonte V2 seja aplicada nesse nó de entrada e não mais na alimentação. Então eu vou desconectar aqui tudo e vou ligar essa fonte, a qual passa pela análise DC e vai variar na entrada. Então os gates dos dois transistores vão estar ligados aqui juntos. Vou ligar em terra ou referência aqui embaixo, no source do NMOS. O VDD está ligado lá em cima e agora eu tenho que botar uma tensão constante de alimentação do VDD. Então eu vou pegar um voltage aqui. Vou botar também na referência 0. Vou conectar o VDD por aqui mesmo. Vou excluir essa fonte aqui que já não nos interessa tanto. Vou excluir fora aqui. E vou dar um nome para o nó de saída. Então o nó de saída é inverso. Inv só. Ok, já que eu propus para vocês aí fazer o circuito com os tamanhos proporcionais àqueles lá, eu vou alterar os parâmetros corretamente aqui já. Então, se no circuito do microwind o N tinha 0.36 por 120, e aqui eu propus fazer 4 vezes maior, o L vai ter que ser 4 vezes e 4 vezes. 4 vezes aqui não vai dar o L mínimo ainda. O L mínimo é 0,6 para nós. Então vou ter que aumentar mais a proporção ainda. Vou fazer 5 vezes maior então. 5 vezes maior é 0,6, certinho. Então eu vou multiplicar todo mundo por 5 aqui, para ter as proporções equivalentes. 0,6, 5 vezes 360, vezes 5 dá 1,8. 1,8 no NMOS. No PMOS, eu vou ter o mesmo L, porque o mesmo L original lá, e 960, que era W, vai virar agora, vezes 5 também, 4,8. Isso é bem interessante. Em geral, nos circuitos a gente vai encontrar sempre os transistores PMOS maiores que os NMOS, porque a mobilidade das
das cargas tipo P é menor. Então, para que eles tenham desempenhos similares, o P tem que ser um fator aí um pouco maior do que 2 vezes maior do que o N. Ok, fiz os transistores, então, vezes 5 nas dimensões, mas com a mesma função lógica que a gente tinha lá no microwind. Segue existindo aqui, se eu puxar esse comando aqui, análise DC. Então, o que vai variar é a tensão de alimentação dessa fonte, vai variar de 0 a 5 e a gente vai observar como fica o comportamento da saída, sendo que a gente está alimentando com uma tensão fixa o inversor. E eu vou botar fixa na tensão máxima, 5 volts, que é a tensão que esses transistores suportam. E agora eu vou rodar a simulação, vou dividir a tela de novo e observar aqui. Por que isso aqui representa um inversor? Quando a tensão de entrada era 0, ele era 5 volts, bem definido lá a saída. À medida que eu subi a tensão de entrada, caiu a tensão de saída, e quando a tensão de entrada chegou perto de 5, a tensão de saída era 0, então função do inversor. Mas o que acontece aqui no meio? Eu vou adicionar outro gráfico aqui. Aqui no meio do caminho, existem correntes sendo conduzidas tanto no dreno do PMOS quanto no dreno do NMOS aqui. Então aqui no centro dessa curva, quando os transistores estão trocando, os dois conduzem simultaneamente. Então aqui não é tão desejado, porque aqui causa exatamente a perda de comutação, né, nessa porta lógica NOT. A gente quer é que seja completamente ligado de cima e desligado de baixo, ou o oposto. Então, dos circuitos digitais consomem mais energia durante essa comutação, por isso tem que ser rápida o tempo de chaveamento. Ok, aqui foi a construção simplesmente do inversor, para observar o funcionamento dos dois transistores como interruptores, aqui em cima e aqui embaixo, nossa função lógica. Agora eu vou trocar essa fonte aqui, que era a fonte da análise DC, por uma fonte com pulso, para observar o desempenho dele. Então, eu vou começar com 0 e vou ligar até 5 volts. O tempo de subida 1 nano, descida 1 nano e tempo ligado 4 nano, período 10 nano. Vou mudar o tipo de análise para transiente, para observar alguns ciclos de funcionamento. Vou botar para 50 nanosegundos. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou botar um pulso quadrado na entrada, não mais aquela análise DC que variava a entrada. Então eu vou botar aqui entrada, no nome desse nó, para observar a relação entre entrada e saída. Ligou para 100, 50 nanosegundos. Será que eu esqueci algum parâmetro aqui? Pulso. Será que eu esqueci algum parâmetro que essa fonte não está funcionando? Período é 10, tempo ligado é 1, tensão ligada é 1. São pulsos, ok. Tensão de alimentação está 5 volts. Tensão de entrada. Subiu uma vez. Deixa eu botar de novo os parâmetros aqui. T1 10 micro, era para ser 10 nano. Tá aqui o erro. Ficou ligado tempo demais. Ok. Rodei agora. Agora sim. Aqui eu consigo relacionar a entrada com a saída. Veja a questão dinâmica. De novo, quando a entrada está comutando lentamente, ele também comuta lentamente a saída. Então eu vou diminuir mais ainda o tempo de comutação da entrada para a gente ver quanto demora para comutar a saída. Então, tempo de comutação, vou botar 1 pico entrada. E agora a gente consegue observar de forma mais abrupta. Conseguem observar aqui, quando comuta a entrada, vou excluir esse sinal aqui que não nos interessa tanto, tem uma dinâmica na saída, porque demora até os transistores carregarem e não tem nenhum elemento mais que atrasem eles aqui. Mas as próprias capacitâncias implícitas deles dão um atraso mínimo aqui. Vamos tentar calcular esse atraso mínimo aqui, para ter uma ideia. Eu vou pegar desde o tempo que a entrada comutou até um tempo que praticamente atingiu o final. Então, a comutação aqui demorou cerca de 4 nanosegundos para acontecer. Não, perdão.
81 picosegundos, que é a variação aqui. Então é bastante rápido ainda, apesar de existirem componentes parasitas. O que eu vou pedir com relação à aula de hoje é realizar essa mesma montagem que a gente fez aqui. Primeiro aquela caracterização do transistor NMOS, mostrando aquelas curvas e medida das duas impedâncias, características diferentes, e explicar o que é essa característica dele na região linear e na região depois de saturado. E depois montar esse mesmo inversor aqui e fazer esse teste que acabou de aparecer aqui. Eu acabei de fazer com montagem do inversor, mostrar ele comutando, que pode ser por uma onda quadrada, como aqui, para mostrar a resposta dinâmica dele, dependente das características dos próprios transistores. Na próxima aula a gente vai ir mais um pouco adiante nessas características do inversor e como os parâmetros WL dele influenciam o inversor.